Salve, salve! A população da Terra é 40 vezes maior do que a população brasileira. A Terra tem quase 8 bilhões de pessoas, o Brasil tem pouco mais de 200 milhões de habitantes. Dito de outra forma, a gente tem 2,5% da população mundial. Então, tudo o que aqui for maior do que 2,5% na comparação com o mundo é bacana se o indicador for positivo, é lamentável se o indicador for negativo. E a gente vai tratar de um indicador para lá de negativo. 2023, foram assassinadas em todo o mundo 457 mil pessoas. Então, se você fizer a proporção entre o Brasil e o mundo, o Brasil estaria na média mundial se a gente tivesse registrado 11 mil assassinatos no ano passado, 2,5%. Mas a gente registrou mais de 40 mil assassinatos. 2,5% da população mundial, quase 10% dos assassinatos do mundo. Só de olhar esse dado, já dá para saber que a criminalidade é um dos nossos maiores problemas, uma das nossas maiores epidemias, para não dizer que é a maior. Só que essa hipercriminalidade brasileira tem sido tratada como um assunto lateral pelo presidente, pelo ministro da Justiça, pelos governadores, pelos prefeitos, principalmente os das grandes cidades. As autoridades, elas falam sobre criminalidade, mas de concreto mesmo, não fazem quase nada. Vamos lá, região metropolitana de Londres, perto de 9 milhões de habitantes, foram assassinadas no ano passado 110 pessoas. Aqui no Brasil, esse foi o número de assassinatos registrados no ano passado em Boa Vista, que tem menos de 500 mil habitantes. Tudo bem, eu escolhi Londres, que é um lugar seguro, mas é quase 20 vezes maior do que Boa Vista. Vamos pegar Nova York, mesma população de Londres, lá foram assassinadas 430 pessoas no ano passado. Sabe em que cidade brasileira a gente teve um número semelhante de homicídios? Feira de Santana, na Bahia, onde vivem pouco mais de 600 mil habitantes. Falando na Bahia, 15 milhões de habitantes na Bahia no ano passado, foram mortas no estado 4.800 pessoas. Isso dá 2 anos de homicídios somados de Espanha, Itália, Alemanha, França e Canadá, onde vivem não 15 milhões como na Bahia, quase 300 milhões de pessoas. Não é possível que os governadores, o ministro da Justiça, o presidente da República não se sentem à mesa para disparar um plano nacional de combate à criminalidade que não sai do papel nunca. Não é possível que eles fiquem palpitando sobre como resolver a guerra no Oriente Médio e não se mexam para resolver a guerra contra a criminalidade no Brasil. A gente está enfrentando uma criminalidade que se moderniza com armas velhas. Nós usando as armas velhas para enfrentar o crime cada vez mais moderno. Com as polícias fatiadas, com os métodos antigos de investigação. As milícias e o narcotráfico merecem uma atenção concentrada. Não dá para o governador de São Paulo achar que a responsabilidade dele termina na divisa com os estados vizinhos, do mesmo jeito que fazem os governadores do Rio, de Minas e de todos os outros estados. Não dá para o ministro da Justiça, que chegou agora, para o presidente, ficarem no discursinho sem ação. O que a polícia faz num estado repercute em outro. A gente precisa mudar a forma de agir. Medellín, na Colômbia, chegou a ter 380 homicídios por 100 mil habitantes. Uma taxa absurda que o Brasil nunca viu. Atualmente está em 14. Como eles fizeram isso? Por que nossos governantes não vão lá para olhar?